Meu nome é Altamir Chachinet, consultor de desenvolvimento humano de grandes marcas, e hoje eu vim falar de um assunto que é imprescindível para a vida do gerente. Nós lidamos com pessoas, e as pessoas passam por dificuldades, têm dificuldades, principalmente na venda, e aí é imprescindível que a gente saiba como motivar a nossa equipe, como motivar cada membro do nosso time. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, como motivar. Não é uma tarefa nada fácil vender numa empresa. Bom, primeiro, porque a gente já sofre, a gente é submetido àquela pressão da meta, de como vender mais. Mas também a gente se depara com clientes que são grosseiros com a gente, não gostam de vendedores. E isso já dificulta muito nossa vida. Aliás, nós vendedores ouvimos muito mais não do que sim. É não se você pede para a pessoa experimentar, para levar, ou até mesmo para ela te escutar. A gente recebe tanto não que a gente tem que ter uma força para poder estar motivado todos os dias. Muitas vezes um atendimento pode atrapalhar os outros. Então, motivar é uma tarefa imprescindível para o gerente. Embora digam que o gerente não pode motivar alguém, que motivação é uma coisa intrínseca que vem de dentro, o gerente pode criar um ambiente muito motivador e fazer algumas coisas que vão ajudar o vendedor a estar no ápice da motivação. Então, agora conte comigo, são 10 formas de você motivar a sua equipe. A primeira coisa, a número 1, é dar um motivo para a tarefa. Na verdade, se você mostra a importância daquilo ser feito, o seu vendedor vai ficar muito mais imbuído de realizar com toda a vontade. Aliás, gerenciar é como se fosse vender. Quando você consegue agregar valor àquele procedimento que você está solicitando, aquela forma de fazer algo que você está ensinando, vai fazer com que o vendedor compre de você esse formato. Então, antes de tudo, verifique se sua equipe, se o seu vendedor sabe a importância da tarefa. Número 2 é incentivar as tarefas e acompanhá-las, principalmente aquelas tarefas novas. Bom, quando a gente aprende alguma coisa, não quer dizer que a gente vai sair fazendo de forma perfeita logo no primeiro momento. Então o gestor ele tem que acompanhar e incentivar, porque alguns erros vão surgir, umas inseguranças podem bater no vendedor e você tem que estar lá para apoiá-lo, para falar, vamos, segue em frente. Outra coisa é acompanhar também, inclusive para mostrar para ele que vale a pena. E uma coisa, se você não acompanha ou deixa de lá uma tarefa que você solicita, o vendedor pode achar que não é tão importante. 3. Ser o exemplo. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é a estampagem, ou seja, verificar no outro algo que a gente possa ser influenciado. E o gerente é o exemplo. Mas não é só o exemplo de fazer certo, é o exemplo de não desistir, de perante ao fracasso, você continuar. Pensa que todas as vezes que você tem dificuldade em algo e você não desiste, você está dando um exemplo que esse vendedor também não deve desistir. Então, ser exemplo é a 4ª forma de você motivar e fazer com que seu vendedor fique afim de trabalhar com mais vontade. A 4ª coisa, e que a gente esquece de fazer até em casa, é elogiar. E principalmente elogiar tarefas que dão resultado. Se a pessoa tem sucesso e você não elogia, ou elogia só o resultado, ela não consegue verificar o que ela fez para atingir aquilo. Então, elogie os procedimentos que fizeram ela alcançar aquele resultado. Você pode elogiar uma venda bem-sucedida, mas verifique os pontos que fizeram com que ela chegasse até esse objetivo. Bom, elogiar é uma coisa muito importante, porque o ser humano, ele precisa saber onde ele está pisando, e principalmente se ele vê que aquilo está dando crédito para ele, ele vai querer repetir inúmeras vezes. E aí vem a 5ª coisa, faça-lhe repetir várias vezes o mesmo procedimento. Uma das maneiras mais importantes de vendedor se motivar
é quando ele se torna especialista em algo, quando ele se torna seguro. A insegurança faz a gente deixar de querer fazer, e a segurança faz com que a gente queira fazer novamente. Quando você repete uma tarefa muitas vezes, a pessoa vai pegando o formato, a maneira certa de fazer e vai dando um expertise para ele que vai deixar ele seguro. Repetir várias vezes a mesma coisa, lá quando a gente viu, né, um filme Karate Kid, quem viu o filme Karate Kid, que o Sr. Miyagi faz com que o Daniel San repita milhares de vezes até acertar o golpe, é isso que a gente deve fazer para deixar a sua equipe mais comprometida com a tarefa e com o resultado. A sexta coisa é pedir a opinião das pessoas. Pedir a opinião das pessoas, primeiro, mostra que você está interessado nelas. Também faz com que elas tenham uma sensação de pertencimento, que elas estão participando, né, do processo de gestão, de vendas, de desenvolvimento da loja. Bom, você como gestor tem que, sempre que puder, chamar a galera para o jogo e verificar se você pode ainda ter ideias fantásticas que você não tinha pensado. Quando o time participa, ele também se sente responsável por aquela ideia. E quando ele se sente responsável, ele também vai trabalhar com muito mais vontade. Bom, mas existe outra coisa que também é muito importante para você motivar. Se a primeira coisa é você pedir a opinião, a segunda coisa é dar responsabilidade. Então esse é o próximo passo da motivação, dar responsabilidade para a sua equipe, dar uma certa autonomia para eles fazerem e principalmente eleger os campeões em tais tarefas. Quando você passa o escudo, né? Você vira o seu fiel escudeiro naquele processo, ele também vai se sentir responsável. Uma das maneiras de fazer que a pessoa se sinta enriquecendo na função é você delegando. E é delegando coisas que precisam de mais responsabilidade. Até mesmo, que tal você fazer com que sua vendedora seja gerente por um dia, ou ele seja responsável por um processo, por exemplo, né, de promoção que está acontecendo na sua loja. Faça com que as pessoas sejam seus representantes e você vai se surpreender como elas vão, né, lidar com esse processo. A oitava forma é usar jogos e competições, gincanas, tudo que você pode criar um ambiente competitivo na sua loja para elevar um indicador, melhorar um indicador, um resultado, ou melhorar um procedimento, isso é fantástico. Você pode fazer isso brincando, fazendo algum jogo, alguma coisa, né, que pode ser em grupo ou individual, mas esses jogos deixam o ambiente mais divertido e com certeza vai fazer com que a vendedora se empenhe mais. Aliás, tem um resultado que ela pode ganhar um prêmio incrível. E as pessoas gostam de ser premiadas. Então, utilize os jogos e competições para motivar. Bom, a nona é como se fosse um jogo, mas um jogo individual. Aposte com o seu colaborador. Faça um desafio. Porque quando você aposta, lança um desafio para a pessoa e ela se sente realmente desafiada, pode ser que ela dê um resultado que você nunca imagine. Por exemplo, você tem vendedores que estão batendo a super meta. Que tal você fazer um desafio pessoal para ela? De repente pode ser você pagar o almoço durante a semana, ou pode ser prêmio em dinheiro, ou pode ser até uma folga especial. Mas quando você desafia aquele seu vendedor que já tem um resultado bom, você pode deixar ele ainda mais motivado e querendo chegar a números inalcançáveis. E a 10ª forma de como motivar as pessoas é você premiá-las. E o prêmio, ele pode ser... Sabe aquele prêmio de que a pessoa faz uma coisa e ela não espera e ela recebe uma carta da diretoria dizendo que ela foi fantástica? Ou você simplesmente dá um feedback positivo, mostrando que gostou muito de como ela agiu com aquele cliente. Premie. Se a pessoa se sentir recompensada e premiada, ela vai querer fazer isso novamente. Muitos gestores falam que o vendedor faz mais do que obrigação em vender, em chegar no horário, em falar do produto, mas não. Premie cada momento que você puder. Elogiar e premiar são duas coisas muito importantes para você repetir aquilo que você está achando que é bom para você, para a empresa e para o seu gestor. Bom, queria terminar esse filme falando sobre a pirâmide de Maslow. Na verdade, os
os 2 ápices da pirâmide de Maslow, que fala sobre, um pouco sobre a necessidade humana. Os 2 pontos mais altos do ser humano para ele se sentir mais motivado, mais feliz, primeiro, ser reconhecido. Então reconheça todos os feitos como você puder. E a autorrealização. Ajude o seu funcionário a chegar no patamar que ele realmente seja um vendedor que o cliente espera, que a empresa espera e que ele reconheça, né, singular e especial. Se você conseguir isso, você vai ter uma equipe totalmente engajada. E quando ela está motivada, quando ela vê um motivo na ação, vocês podem ter certeza que vocês vão ter equipes campeãs.